Quando uma doença contagiosa se espalha e passa a ter números alarmantes, as autoridades locais, nacionais ou internacionais costumam dar um status para a situação, podendo declarar um estado de surto, epidemia ou pandemia. De acordo com o aumento inesperado e significativo da quantidade de casos da doença, se opta por classificar o quadro de contágio entre essas três possibilidades. No entanto, nem todo mundo sabe a diferença entre cada termo e qual deles se enquadra em cada caso. Neste vídeo, vamos lhe explicar a diferença entre surto, epidemia e pandemia. O quadro de disseminação de uma doença é considerado um surto quando o número de pessoas infectadas sobe repentinamente em uma determinada região. Ou seja, o termo surto é usado para indicar o crescimento na quantidade de casos da doença em locais mais específicos, geralmente bairros ou cidades. Um grande exemplo de surto de doença foi o surto de febre amarela de Minas Gerais em 2017. O boletim divulgado pelo Estado em 2018 chegou a confirmar 61 mortes entre os 164 casos confirmados. Já a epidemia é quando a quantidade de casos de uma doença cresce acima do esperado em vários ambientes distintos, como cidades e estados. A dengue é um exemplo de doença que já atingiu a classificação de epidemia em mais de uma ocasião, se espalhando em diversas regiões do Brasil. Na pandemia, que é o caso mais grave, é quando uma doença se espalha e avança em quadro epidêmico por várias regiões do planeta, em diferentes continentes, com transmissão local fixada. Um dos casos mais trágicos de pandemia já vivido pelo mundo foi a gripe espanhola que parou o mundo em 1918. O número de vítimas pelo mundo foi alarmante. Cerca de 250 mil pessoas morreram no Reino Unido, 400 mil na França, 400 mil na Alemanha. Em Portugal foram 120 mil mortos. Nos Estados Unidos, entre 500 mil e 675 mil pessoas morreram por causa da gripe. A gripe espanhola também instaurou o terror no Brasil e deixou pelo menos 35 mil vítimas e acabou matando o presidente eleito Rodrigo Alves e paralisou o comércio e as escolas. Segundo historiadores, essa foi a maior pandemia do século XX e fez 50 milhões de vítimas. Atualmente, em 2020, vivemos momentos tensos e de muita apreensão e incertezas com o Covid-19. Mas o melhor que podemos fazer neste momento é seguir todas as instruções das autoridades e mantermos o isolamento social e sempre uma boa higienização pessoal. Se cada um fizer a sua parte, poderemos contribuir bastante para que os números não sejam ainda mais devastadores do que já são.